Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Finalmente, né, depois de alguns meses, vou voltar a gravar os vídeos de pandas, pois afinal de contas está relacionado aos vídeos de Python. Estou só tirando meu celular daqui, né, porque senão vai ficar fazendo barulho no microfone. E é isso aí, ok? Vou lançar mais ou menos os próximos vídeos nesse horário. Estou gravando às 4h57, então é bem provável que o vídeo vai sair, sei lá, umas 5h30, né? Vai sair no máximo 2 por dia, tá? Então não se esqueçam de se inscrever e ativar os sinos, beleza? Que vocês vão ver os próximos vídeos. Então, e não se esqueçam também que tem os arquivos lá no GitHub, ok? Vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá. Agora nós vamos começar a parte de adicionar colunas, né? Nós havíamos brincado de selecionar colunas, né? Renomear colunas. Agora vamos para a parte de adicionar colunas. Então eu fiz aqui uma pequena modificação aqui, né? Só coloquei esse arquivo aqui, funções curso, né? Se eu conseguir selecionar, né? Esse funções aqui, que é só para não ficar escrevendo a bendita da função, tudo bem? Para ficar adicionando toda hora e afins. Então não se esqueçam, a partir dos vídeos de agora, né? Hoje é dia 5/3 de 21, então os próximos vocês vão ver essa partezinha aqui, é por causa disso, ok? Não se esqueçam de executar essa primeira parte, beleza? Que é para vocês poderem ter os arquivos. Então, partindo disso, né? Então, vamos colocar aqui a primeira seleção, né? Só para a gente poder ver. Vou colocar aqui base cópia, ok? Ponto head. Vou entrar em mais conceitos de head, isso daqui lá para a aula 2.4, 2.5, né? Questão de seleção. Se vocês não estiverem vendo agora, vão lá no GitHub para vocês saberem quando é que os vídeos serão lançados. Então, vou colocar aqui o head 5. Literalmente falando, eu estou selecionando 5 primeiras linhas da minha base, ok? Então eu tenho aqui cidade, área, rooms, banheiros, né? Espaços de estacionamento e bababá, e no fim das contas ele termina no total. Beleza? Então eu quero fazer aqui, eu quero adicionar uma nova coluna. Vou adicionar a coluna, sei lá, tipo teste, né? Ou nova coluna eu vou adicionar. Então eu vou colocar aqui, ó, base cópia. Aí eu vou colocar aqui desse jeito, nova coluna. E eu vou adicionar um valor qualquer, por exemplo, o 0. Porque sim. Ok? Então a partir disso, ele adicionou uma nova coluna. Tanto que se eu vier aqui base cópia ponto head, para não ficar voltando um monte de coisas, né, eu vou colocar simplesmente 3 colunas, vai. Então, a partir do momento que eu fizer isso, veja que voltou as 3 primeiras linhas, né, as 3 primeiras linhas do meu data frame, e a última, quando você adicionou, ele adiciona lá no final, ok? Uma nova coluna. E veja que todos os números dela estão em 0. Por quê? Porque o valor que eu adicionei foi o 0. Então veja que se eu simplesmente vier aqui agora, vou executar novamente nova coluna, e eu vier com head 3 aqui, veja que ele não adicionou uma outra coluna, ele não adicionou uma segunda coluna chamada nova coluna, ele simplesmente só adicionou ele simplesmente é como se eu estivesse fazendo uma atribuição agora. Tanto que se eu vier aqui colocar, sei lá, 78, que foram as 2 primeiras teclas que eu bati o olho, na hora que eu rodar novamente, se a gente arrastar aqui para a direita, vamos ver que agora o valor é 78. Então, na primeira vez que eu executei, ele adicionou uma nova coluna, né, porque afinal de contas era uma coluna qual não existia, e agora eu faço o quê? Agora eu estou adicionando, né, um determinado valor. Da primeira vez ele adiciona a coluna e adiciona todos esses valores até a última linha, né, e agora o que ele faz? Da segunda vez, quando eu executo, ele vai adicionar valores, né? Ele vai atribuir valores. A primeira é uma adição de coluna, na segunda é uma atribuição de valores, ok? E se eu fizesse isso a partir de um atributo, ou seja, ponto alguma coisa? Então assim, pelo menos por enquanto, nós já temos a nova coluna. Então se eu vier aqui base cópia, ponto nova coluna, porque afinal de contas eu já coloquei, ponto head. E eu vou pegar os 5 primeiros, beleza? Então, se eu vier aqui, eu tenho do índice 0 até o índice 4, eu tenho 78, que foi o último valor que eu adicionei. Então já que eu consigo adicionar através de um atributo, eu vou colocar esse atributo aqui, né? Aí ele vai adicionar novas colunas. Então, se eu vier aqui, uma nova coluna nesse caso. Então, se eu vier aqui e colocar nova coluna atributo, e eu vou colocar um valor de 10, e vou executar. Ok.
Agora, se eu vier aqui e fizer aqui base cópia ponto nova coluna atributo, como eu já havia colocado, né? Se eu colocar aqui um head, por exemplo, galera, o portão de lá de baixo está aberto, tá? Então se minha cachorra começar a latir, é a vida. Pera aí, não tem atributo head? Tá falando que é um int, um inteiro? Pera aí, tem alguma coisa errada. Só que se eu vier aqui e executar, eu tenho um 10. Beleza, vamos fazer um testezinho rápido. Eu vou fazer aqui o type, ok? E vou colocar aqui base cópia, ponto nova coluna, que afinal de contas é o que a gente já tinha. Então está voltando uma série, porque afinal de contas eu só estou selecionando ela. Eu expliquei lá na 1.3, 1.4 como que a gente seleciona séries. Beleza, só que se eu vier aqui, eu vou só copiar aqui, tá? Só deixar comentado. Então, se eu vier aqui e colocar no type, isso daqui, base nova coluna, atributo, veja que ele volta um inteiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu peguei e adicionei um novo atributo desse jeito. Ao contrário de ter a funcionalidade do próprio Pandas, de quando eu coloco entre colchetes ali, né? Eu sempre esqueço, colchetes, parênteses e chaves, isso. Quando eu coloco ali entre chaves, né? Então como se fosse uma lista, o que acontece? O próprio Pandas ele já tem a funcionalidade de adicionar esse valor na base, ok? No próprio data frame. Quando você coloca simplesmente um ponto, né? Você não vai fazer como se fosse uma seleção de uma série, você só está adicionando um atributo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Então, pelo menos por enquanto, eu acho, não, dá para puxar um pouco mais, vai, porque já estamos em 6 minutos, qualquer coisa tipo vídeo de 10, etc, eu diminuo. Então, vamos lá. Então, por exemplo, nós temos ali um novo comando chamado append. Eu vou simplesmente só colocar aqui num lugar diferente, só para vir aqui a gente copiar e eu conseguir pegar o valor desde o começo, para não ficar tendo que executar o comando de abrir o arquivo e tudo mais, tá bom? Eu simplesmente faço uma cópia aqui, né? E eu vou apagar esse pedaço. Que aqui eu puxo o arquivo, né? Eu abro do arquivo e aqui eu faço uma cópia com todos os valores e em um índice diferente, ok? É uma cópia mesmo diferente. Então veja que eu zerei aqui a minha base. Então está desde o começo. Eu voltando aqui, uma outra coisa, um outro detalhe. Vocês viram que quando eu mexi aqui, eu alterei o data frame em si. Então qualquer mudança que você colocar, se colocar uma coluna nova e afins, você vai estar mexendo no data frame completo. Você não está fazendo uma cópia, você está mexendo no data frame. Beleza? Então aqui eu tenho uma outra, né? O append, por exemplo. Então se eu vier aqui, eu tenho aqui base cópia ponto append, né? Então eu vou estar appendando é como se fosse eu estivesse adicionando valores dentro de uma lista, né? De uma lista você tem o comando append e aqui você também tem o comando append. Então eu vou colocar, por exemplo, o valor churros e vou rodar. Olha só que ele reclama, né? Ele está reclamando que não tem uma chave, nenhum valor, né? Então eu vou colocar aqui uma chave, beleza? Então vamos colocar um dicionário aqui. Então eu vou colocar o valor 90. Ok. Olha só o que ele está falando. Ele está falando que ele está overlapping valor e blá, 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 blá. Ó, não pode concatenar a classe set. Só séries e data frames são válidos. Então, o que a gente tem que fazer aqui para poder resolver? Né? Então, eu posso fazer. O que a gente pode fazer neste caso? Né? Eu vou deixar para vocês pensarem um pouco, né? Para a gente resolver no próximo vídeo. Vocês podem criar um novo data frame, né? E assim por diante. Aqui no próximo a gente já vai continuar, porque aí eu já vou falar também sobre o método assign e tudo mais. Beleza? Vou deixar essa bucha aqui para vocês resolverem. É isso aí. Beijos carinhosos na bunda de vocês. Não se esqueça que agora os vídeos serão diários. Os vídeos aqui de Pandas. Eu só vou lançar vídeo de segunda a sexta. De sábado eu vou fazer a minha live bonitinha, né? Falando com vocês. E não se esqueçam também que o GitHub está lá para vocês baixarem os arquivos. E lá também estarão no título do vídeo, ok? Lá estará quando é que o vídeo será lançado. Belezinha, meus queridos e minhas queridas? É isso aí. Bem, eu tô com uma espinhazinha aqui no cotovelo. Beijinhos
carinhosos de verdade na bunda de vocês e desculpa por todo esse tempo, mas é só agora que eu estou focando nos estudos de Python. Beleza, queridos e queridas? Beijos e até o próximo vídeo.